Olá, amigos do site N1 Entretenimento. Para quem não me conhece, eu sou Ayrton Sales Júnior, editor, repórter e apresentador do Tem Notícias, segunda edição, na região de Itapetininga. E nos próximos dias eu conto com a sua audiência, conto com o seu carinho, acompanhando a entrevista que eu estou gravando aí para o pessoal do site, viu? Vai conhecer um pouquinho da minha carreira, do meu histórico, dos meus planos para o futuro. Então conto com o carinho e a audiência de vocês. Um abração para todo mundo que está acompanhando e vamos curtir um pouquinho dessa história juntos. Né? O pessoal quer fazer jornalismo, às vezes tem algum tipo de dúvida, quer esclarecer algum tipo de situação. Nesses 15 anos de experiência em televisão, a gente tem um pouquinho de história, quem sabe dá para colaborar com vocês, tá bom? Um abraço, aguardo vocês aí nos próximos dias, acompanhando as informações e a entrevista no site N1 Entretenimento. Até lá! Olá pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao N1 Play. Estamos aqui em mais uma entrevista, hoje com o Ayrton Sales Júnior, apresentador do Tem Notícias da TV Tem de Itapetininga, no qual a gente agradece muito por ter aceitado o nosso convite, a autorização também da chefia. Muito obrigado e vamos juntos. Tamo juntos! Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Isso, a hora que você estiver vendo. As pessoas podem ver em qualquer lugar, qualquer horário na internet. Ou então escutando também através do nosso podcast. Exatamente. Bom, Sales, eu queria que você fizesse aí uma ficha de você mesmo. Quem é o Sales? Sales que a gente está acostumado a ver nas telas. Mas quem é o Sales? O Sales é um jovem rapaz de 35 anos, que já trabalha com telejornalismo há 15. Nasceu na capital, São Paulo, mas foi criado no interior. Sempre foi apaixonado por telejornalismo. Na infância, as crianças todas ligadas com brincadeiras, carrinho de rolimã, videogame, bonequinhos, como vocês estão vendo aqui, ó, trago isso da infância, ou pelo menos parte deles, depende do enquadramento aí, mas enfim. Sempre me interessei por essa área da comunicação, sempre gostei muito de informação, de ler bastante, de conviver com pessoas mais velhas, de assistir muitos telejornais. Enfim, quando cheguei na idade para fazer uma faculdade, não tive dúvida. Fui buscar o jornalismo e me apaixonei. Estou nessa há 15 anos, como eu falei. Resumidamente é isso, esse é o Sales. Bacana. E me diz aí onde foi que você se formou em jornalismo? Pois é, eu entrei na faculdade no ano de 1999. Eu estudei também aqui no interior de São Paulo, numa cidade chamada Piracicaba, que fica próxima à cidade de Campinas, acho que é uma referência mais conhecida. Isso. É bem próxima à cidade de Campinas, chama Unimep, Universidade Metodista de Piracicaba, faz parte da rede metodista. Temos uma metodista em São Paulo, mas enfim, essa é uma unidade aqui do interior. Me formei no ano de 2003, foi isso mesmo, 2003. Já tem chão aí, hein? Comecinho aí dos anos 2000. Certo. E aí você começou atuando como jornalista, sendo estagiário na TV Piracicaba, é isso? Isso mesmo. Era uma TV universitária, desculpe, que fica dentro da universidade. Logo no segundo ano, no primeiro ano é algo mais teórico, né? A quantidade de teoria é absurda, né? Em toda a universidade, mas é claro, você precisa de um embasamento, né? Ter conhecimento para começar a desenvolver suas atividades profissionais. Comigo não foi diferente. Mas assim que eu soube da existência da TV universitária, já sabia que eu queria trabalhar em televisão, sempre foi um veículo que me atraiu bastante, que me interessava, já tinha um certo conhecimento, já tinha visitado algumas emissoras, entrado em contato com alguns profissionais, mesmo no começo da faculdade. Então, quando eu soube da existência da TV universitária, que era a TV Unimep, que fica, claro, em Piracicaba, fui participar de alguns processos seletivos, porque eles tinham muitos programas internos da universidade, com vários temas, né? Sustentabilidade, saúde, educação, enfim, temas que eram relacionados à vida universitária ali para serem debatidas, né? Pelas mentes jovens ali, no final dos anos 90. Acabei me passando num processo seletivo para ser estagiário da TV Unimep, foi ali que eu comecei, sendo ali ajudando na produção de alguns programas, correndo atrás de pautas, de assuntos para serem debatidos nos programas que tinham essa abertura, né, para debates, para discussões,
havia também alguns programas de entretenimento. Na época existia a MTV, que era um canal com VJs, estava no auge, assim, muita música, muito videoclipe, bem ali nos anos 90. E a TV tinha programas similares nessa área de entretenimento. Também fiz muita produção musical nessa época, agendando com artistas locais para dar entrevista. Enfim, todo o passo a passo, todo o processo de televisão, eu acabei tendo esse primeiro conhecimento aí na TV universitária, em Piracicaba, na Unimep. Certo. Mas, assim, até você chegar à apresentação do Tem Notícias da noite na TV Tem de Itapetininga, teve vários processos, né? Você teve que passar por várias outras emissoras e também trabalhou fora, não foi isso? Sim, trabalhei sim. Eu me formei, como eu disse, entrei na faculdade em 99, me formei em 2003 e fiquei praticamente um ano. Assim que eu terminei a faculdade, eu fiquei um ano desempregado, assim, fiquei recém-formado, não tinha experiência. Na época que eu me formei, a possibilidade de se fazer estágio em TVs maiores, em emissoras já de renome, era mais difícil, precisava de todo um processo seletivo. Geralmente você teria, uma das exigências era viver na cidade. Como eu estudava numa cidade que não tinha uma afiliada da maioria das emissoras, ficou um pouco mais complicado. Existiam outras cidades satélites que existiam afiliadas de várias emissoras, Globo, SBT, Band e Record, mas em Piracicaba, especificamente, naquela época não tinha nenhuma afiliada, só as cidades satélites maiores, e Campinas era uma delas. Enfim, acabou que eu não consegui entrar no universo televisivo logo de imediato, assim que eu me formei, de 2003 para 2004. Me mudei para São Paulo, capital, porque meu pai já morava lá há algum tempo. Meus pais são separados já de alguns anos, então minha mãe vivia no interior, meu pai vivia na capital. Resolvi me mudar para São Paulo, capital, para correr atrás de alguma oportunidade. Acabou que também não deu muito certo. São Paulo, capital, selva de pedra, muita gente com experiência. Eu, como eu disse, recém-formado, tinha pouquíssimo conhecimento. Comecei a ver que eu estava dando um certo tiro no escuro para tentar uma oportunidade no mercado de trabalho sem ter o mínimo de experiência. Minha única experiência era mesmo na TV universitária. Eu decidi apostar minhas fichas em locais onde supostamente as pessoas não iriam com tanta facilidade. Peguei minha fitinha VHS, na época também era fita VHS, não era nem DVD ainda, aquelas fitas de videocassete que eu tinha, as matérias que eu gravava na universidade. Peguei minha fitinha VHS e comecei a mandar por correio mesmo para emissoras em várias partes do país, e recebi um convite para trabalhar numa cidade chamada Nova Mutum, que fica na região norte do estado do Mato Grosso, quase divisa com o Pará. Eles já estavam abrindo uma emissora na época lá, mais ou menos no ano de 2004 para 2005. Eles estavam abrindo uma filiada do SBT nessa cidade, estavam montando a equipe e precisavam de profissionais para trabalhar nessa TV, que acabou se formando ali com um grupo bem jovem, de pessoas também recém-formadas, assim como eu. Foi esse meu pontapé. Comecei lá nessa cidade no norte do Mato Grosso, chamada Nova Mutum, uma afiliada do SBT, e a TV, por coincidência, tinha o nome da cidade, chamava TV Mutum. Fiquei na cidade de Nova Mutum por aproximadamente 2 anos. Comecei como repórter, depois comecei a me aventurar também um pouco na edição, porque emissora pequena, o profissional... Hoje o perfil já é assim, né? Você tem que ser um multiprofissional, entender um pouquinho de tudo para você se manter no mercado e especialmente trabalhar na televisão com essas novas tecnologias. Mas naquela época essa realidade já começava a se desenhar também. Você vai ganhando experiência, adquirindo conhecimento e vai galgando para outras áreas. Acabei passando para a edição, e da edição pulei para a reportagem e comecei a apresentar o TV dessa afiliada do SBT na região norte do Mato Grosso. Fiquei lá por 2 anos, daí bate aquela saudade da família, já há muito tempo fora de casa, você vai crescendo profissionalmente também, sua visão de mundo vai se aprimorando. Fui buscando oportunidades em cidades maiores, onde havia possibilidade de projeção, do meu trabalho ter um alcance maior. Consegui uma oportunidade no SBT também, em Cuiabá, que é a capital de Mato Grosso. Lá eu fui repórter por menos de 1 ano, porque no mesmo ano, no meio do caminho, surgiu uma outra oportunidade, uma outra capital de um estado abaixo, que é Mato Grosso do Sul. Acabei recebendo uma proposta para ser repórter na TV de Campo Grande, que é a capital do Mato Grosso do Sul. Então tive uma passagem rápida por Cuiabá, capital do Mato Grosso, e na sequência desci para Mato Grosso do Sul, onde fiquei por mais 2 anos também sendo repórter, e nos fins de semana cobrindo o plantão na apresentação ali, que existia uma escala de trabalho.
acabei trabalhando como apresentador na TV Campo Grande. Depois aconteceram nesse meio tempo, a TV não ficou muito bem das pernas, aconteceram alguns cortes, e meu nome estava na lista de demissão naquele momento, mas no meio do caminho houve uma reviravolta, eles decidiram fortificar outras equipes que eles tinham em outra cidade, também no Mato Grosso do Sul, dessa vez chamada Dourados. Queriam fortificar um pouco a cobertura do interior do estado, e me fizeram uma proposta, jogaram um limpo comigo. Você estava na lista de demissão, porque a gente está reformulando a televisão, vamos diminuir o número de funcionários, mas eu gostaria de manter você na equipe se você aceitar esse desafio e partir para a gente com a cobertura do interior do estado, na cidade de Dourados. Claro, eu não ia deixar a oportunidade passar, ficar desempregado ninguém quer, desde sempre, né? Aceitei o desafio e de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, eu fui trabalhar na cidade que eles consideram do interior, mas mais região sul do estado ali, Dourados. Fui repórter também da TV, da afiliada do SBT, a TV Campo Grande, só que na afiliada de Dourados. Em Dourados, eu fiquei por mais um ano e meio, e daí já consegui emplacar as primeiras matérias em rede nacional. Foi justamente na época que a Ana Paula Padrão, até então era apresentadora do Jornal da Globo, também ali no começo dos anos 2000, ela recebeu uma proposta do SBT para assumir o jornalismo do SBT. Então, nesse momento, ela deixou a Globo, foi para o SBT na capital, e ela recebeu a função de organizar todas as afiliadas do SBT para que existisse uma rede e o Brasil pudesse ser visto também por meio das afiliadas do SBT. Então, foi o gancho aí, a oportunidade que eu tive de emplacar algumas matérias em rede nacional no jornal do SBT, que passou a ser ancorado pela Ana Paula Padrão, que tinha deixado a Globo e estava assumindo o jornalismo do SBT, reestruturando tudo lá. Foram os primeiros trabalhos em rede nacional que eu consegui emplacar morando em Dourados, uma série de assuntos, né? Região lá, pega a parte do Pantanal Sul Mato Grossense, uma região onde tem muita atuação dos índios, existe uma questão de conflito, enfim. As matérias que nós vemos hoje em dia, de incêndio, de conflito com donos de terras, isso é histórico, se arrasta aí ao longo dos anos, também eram matérias que geralmente chamavam a atenção e emplacavam, tinha interesse nacional, emplacavam jornais de rede, como eu citei para vocês. Permaneci em Dourados por um ano e meio, e como meu trabalho começou a se destacar em rede, eu recebi uma proposta para trabalhar no SBT de Curitiba, no Paraná. Olha que mudança. Saí ali da região centro-oeste, né, descendo para o sul do país. Em Curitiba, acho que foi a cidade que eu mais fiquei, assim, cidade uma das, né, Itapetininga já venceu essa batalha agora. Se colocar no papel, Itapetininga já é a cidade onde eu mais morei, mas até então era Curitiba. Fiquei por mais 4 anos em Curitiba trabalhando no SBT, também como repórter, ali na região sul do país. E daí você vai aceitando desafios. Chega uma hora que você está um determinado tempo numa empresa, se você passa a discordar de algumas orientações, que é um destaque maior, você tem que buscar seu caminho, enfim. Acabei me desligando do SBT de Curitiba, fui trabalhar na Band, uma afiliada da Band também em Curitiba. Tive uma passagem rápida por lá também, 6 meses, já recebi a proposta para ir para a TV Educativa, também em Curitiba, que na época, metade do dia transmitia algumas notícias do estado do Paraná, e o restante da programação ela retransmitia parte do que acontecia na TV Educativa do Rio de Janeiro, e também eles tinham um acordo com a TV Cultura de São Paulo, e a programação da cultura também chegava ali ao estado do Paraná, pelo menos durante parte do dia, por meio da TV Paraná Educativa, onde eu fiquei por 2 anos, trabalhando também como repórter e, às vezes, apresentação na TV Educativa em Curitiba. Eu tenho muitas mudanças. Eu passei por muitos locais, muitas cidades. Depois de Curitiba, depois desses 2 anos na TV Paraná Educativa, a própria TV ela fechou um acordo com uma televisão estatal da Venezuela, que chama Telesur. Ela existe até hoje, enfim, está sob nova direção, mas sempre foi uma televisão estatal. Eles resolveram criar um jornal com notícias da América Latina, mas voltado especificamente para a América do Sul, os países da América do Sul. E como todos os países, geralmente a língua é espanhola, ou falam espanhol, castelhano, enfim,
o Brasil era o único país que tinha uma língua diferente, um idioma diferente, que é o português. E eles resolveram investir num jornal feito na capital da Venezuela, Caracas, com notícias do país e também de outros países, né, da América do Sul, né, nossos irmãos, e só com uma versão em português do jornal, mas feita diretamente de Caracas, na Venezuela. Acabei fazendo os testes, eles estiveram, como existia essa parceria com a TV Educativa do Paraná, já retransmitiam o jornal da Telesur na TV Educativa do Paraná. Eu recebi uma proposta para fazer um teste. Dominava um pouquinho de espanhol até então, enganava ali no portunhol, um pouquinho, como todas as pessoas brincam bastante com isso. Fiz o teste, passei, e eles me fizeram uma proposta para mudar para a Venezuela e ancorar o jornal lá da capital Caracas aqui para o Brasil pelas retransmissoras. A própria TV Educativa, isso já era o ano de, nossa, deixa eu ver, talvez 2009, já no ano de 2009, acho que a TV Educativa tinha por volta de 10 ou 12 afiliadas espalhadas pelo Brasil, e algumas dessas afiliadas retransmitiam, chama-se ainda, né? Não acabou, Telesur Notícias, dessa emissora estatal lá na Venezuela. Fiquei lá por mais 1 ano e meio, mas daí por questões culturais, acabei me adaptando, porque é um país muito diferente do nosso, por questões políticas, por questões comportamentais, questões econômicas, que inclusive a gente acompanha até hoje, esses conflitos, que não vou entrar em detalhes aqui, porque, né, cada um tem uma opinião formada a respeito das análises que tem a respeito de cada país, aí da política de cada país, enfim, não é o ponto aqui da nossa discussão. Não me adaptei muito bem à nova realidade, a fase econômica que a Venezuela estava passando bem complicada, uma crise bem forte, que tomou conta, assolou o país. Eu falei, bom, não tenho mais muito que contribuir aqui. Acabei me desligando da Telesur e voltei para o Brasil. Assim que eu voltei, esse carimbo internacional na minha carteira de trabalho acabou me abrindo portas para eu entrar numa filiada da TV Globo. Assim que eu voltei para o Brasil, eu recebi um convite para trabalhar na RBS, que até então é uma filiada da Globo, né, da Rede Globo no sul do país, e que hoje só atua no estado do Rio Grande do Sul, mas na época que eu voltei para o Brasil, entre 2009 e 2010, ela atuava também no estado de Santa Catarina, que hoje é a NSC TV, né? Mudou o nome do grupo. Isso, houve essa transição, a RBS permaneceu só no Rio Grande do Sul, e a NSC assumiu a cobertura como afiliada da Globo no estado de Santa Catarina, mas na época ainda era RBS. Recebi uma proposta para ser o repórter na cidade de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, que é uma cidade muito industrial, que trabalha com malhas, também tem outros tipos de atividades industriais, como desenvolvimento de peças para maquinária agrícola, enfim. É uma série de atividades que ganham força lá na região de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, mas principalmente a questão da confecção, uma cidade muito conhecida pela produção de roupas, distribuição de roupas aí para o Brasil inteiro. E fiquei sendo repórter da RBS nessa sucursal de Jaraguá do Sul, porque a cabeça de rede mesmo ficava em Joinville, Santa Catarina. E nos fins de semana entrava na escala de plantão, como sempre em toda emissora, saía de Jaraguá do Sul e ia até Joinville para entrar na escala de apresentação dos jornais, além da reportagem quando era necessário. Essa foi a minha primeira afiliada da Globo. Digamos que eu entrei no sistema Globo de comunicação por meio da RBS TV, quando ela ainda existia em Santa Catarina. Daí não saí mais. Tive uma pequena passagem também, acho que eu acabei me esquecendo, na CNT, em Curitiba, que é uma emissora que só existe agora em São Paulo, capital, talvez em alguns canais de TV a cabo, mas foi uma passagem muito rápida, também num jornal que eles estavam criando em Curitiba, um pouquinho antes de ir para a Venezuela. Passei pela rede CNT de comunicação, mas depois que eu entrei na RBS, só vi, na sequência, acabei vindo aqui para Itapetininga, na TV Tem, Itapetininga, perto da família, porque minha família é toda de uma cidade próxima aqui, chamada Sorocaba. Fui criado em Sorocaba, nasci em São Paulo, capital, mas morei pouquíssimo tempo em São Paulo, capital, até os 8 anos só, e fui criado numa cidade aqui próxima a Itapetininga, chamada Sorocaba. E vim para a próxima depois de tantos anos, quase 10 anos longe da família, pulando de galho em galho, aproveitando as oportunidades de começo de carreira, etc. e tal. Voltei para perto da família e cá estou, na TV Tem Itapetininga há quase 10 anos. Estou indo para 9.
Em agosto do ano que vem, completo 9 anos aqui na TVT em Itapetininga. Fui repórter nos 3 primeiros anos. Repórter a gente nunca deixa de ser, né? Está no Isso. sangue. Sempre que há necessidade, sempre que há ao chamado aí, a gente acaba pegando o microfone e indo para a rua. Está na veia, está no sangue. Se fala que jornalismo e telejornalismo e reportagem é cachaça, né? Acaba viciando. É uma brincadeira que a gente sempre faz. Isso. Mas estou aqui em Itapetininga exercendo a função, digo especificamente, mas enfim, você faz de tudo. De editora e apresentadora há 6 anos, e nos 2 primeiros, 2 primeiros, quase 3 agora, que eu vou completar 9 aqui, fiquei na reportagem. Sou oficialmente apresentador e editor do Tem Notícias segunda edição, para Itapetininga e região, que a gente cobre aqui 53 cidades. Em média, aí, quase alcança 2 milhões de espectadores por noite. É a audiência média do telejornal nessas 53 cidades, que é a área de cobertura da TVT em Itapetininga, que, claro, tem outras praças, né? A TVT, ela cobre toda a região sudoeste do estado de São Paulo. São 4 praças, né? Sorocaba, Rio Itapetininga, Preto. Rio Preto e Bauru. Pronto. Currículo Falei grande, muito, né? né? Currículo muito grande, tava percebendo aí muitas passagens, a gente vê que a Uhum. bagagem é cheia, que a experiência é grande, né? Me admiro muito, não sabia, tá? Então, que Sim, quem tá sim, assistindo, porque apesar de ser de Ceará, eu acompanho o seu trabalho, sim. e a gente nem imagina, né? O tamanho do que é a bagagem, o currículo, as Tem experiências, né? todo o histórico, né? Porque a gente precisa ganhar a Isso, experiência, né? exatamente, Telejornalismo, importante. jornalismo, ninguém sabe tudo, a gente não sabe tudo e nem vai saber nunca, né? Eu lembro que uma vez a Fátima Bernardes, eu fui acompanhar os bastidores do programa Encontro, tinha muita curiosidade de conhecer o Projac, até então que acho que todo mundo tem, né? Aquela fábrica de sonhos, de entretenimento da Globo. Tive a oportunidade de visitar o Projac, acho que umas 3 vezes já, mas na minha primeira visita eu fiz questão de pedir para participar da plateia do programa da Fátima Bernardes, o Encontro. Foi logo no começo, quando ela tinha saído do jornalismo e tinha assumido o Encontro. Eu lembro que nos bastidores, durante os temas jornalísticos debatidos, ela usou uma frase que eu acho que vale para todo mundo. Se você tem experiência como jornalista ou se está começando agora, que jornalista não é o cara que sabe de tudo, mas ele é o cara que tem que conhecer alguém que sabe de tudo. É mais ou menos essa. Você não precisa saber de tudo, Isso. mas é sua obrigação saber de alguém que sabe de alguma coisa a mais que você. Então, o jornalista não é o cara que sabe tudo, mas ele conhece alguém que sabe tudo e que pode ajudá-lo. Eu falei, melhor definição, é isso mesmo. E depois de muito aí a gente saber, né, das várias experiências que você tem, agora vamos focar na sua atual, né, que é a apresentação do Tem Notícias, da TV Sim, Tem de Itapetininga. E aí me conta um pouco como é o seu dia a dia, né, porque você apresenta um jornal à noite, você está em contato com as sim. pessoas na hora do É o nosso jantar. jornal nacional local. É isso, muito bem. E aí vocês têm. É uma linguagem mais, vamos dizer assim, formal, porque traz notícias de todo dia, né? Então me Sim, conta assim, como é um sim, pouco da produção, como é que tu faz na hora que tu sim, chega. Me conta aí um sim. pouquinho. Rapaz, a rotina, como todo jornalista, a rotina é pesada. Assim, não, dificilmente a rotina do jornalista é leve, né? Você tem que, quando você escolhe o jornalismo, veste a camisa, faz por amor ali, amor à bandeira, amor à pátria, ama o que faz, você tem que ter em mente que é uma profissão que vai exigir muito de você. Você vai abrir mão aí de muita coisa da sua vida pessoal, esquece Natal, esquece Réveillon, esquece feriado, esquece sábado, esquece domingo. Notícia não tem hora para acontecer. Então você tem que estar disponível, a notícia aconteceu, você tem que estar lá e você tem horário para entrar e não tem horário para sair. Então você tem que gostar muito, acho que é uma das premissas aí, tem que ser um certo desprendimento, tem que ser bastante resiliente, que é uma palavra que se usa muito hoje em dia, mas ela é fatal para jornalismo, é assim que você tem que enxergar mesmo. A rotina ela é pesada, as pessoas às vezes veem a gente apresentando o jornal, acha que a gente só vai lá para entrar no estúdio, para ler o TP, né, que é aquela maquininha que passa o texto, que roda o Isso, texto com as informações do teleprompter, enfim. Não é só isso, tem todo um processo para os telejornais serem exibidos. E é claro que cada telejornal ele tem um perfil. Tem Notícias Primeira Edição, que é já mais uma revista eletrônica, já tem ali, tem esse perfil mais de revista eletrônica ali, muito aos moldes do que acontece com o jornal hoje, muito perfil dos jornais que o pessoal acompanha desde as primeiras horas da manhã. Não posso responder pela Globo, né? Bom Dia Brasil,
Bom Dia São Paulo, principalmente para quem está aqui em São Paulo, cada estado tem o seu Bom Dia estadual, o seu Bom Dia regional, enfim. Tem o Telejornal do Meio-Dia, no caso que eu tenho notícia primeira edição, segue esse perfil também, que já é um jornal mais solto, um jornal mais conversado, um jornal com temas mais leves, né, de economia doméstica. Claro que existem os factuais, né, as notícias que acontecem de última hora, que tem a sua importância também, algum acidente, alguma prisão, algum caso policial. Então, a notícia chegou, ela tem que ser exibida e tem que ser transmitida para os telespectadores da melhor forma possível e de imediato, né, o quanto antes. Mas é um jornal, digamos assim, que ele tem uma aura mais leve. O Tem Notícias primeira edição, ele já tem um espaço maior para interação, para discussões, enfim, mas sempre focado na questão do conteúdo sério, no conteúdo objetivo, de credibilidade, de apuração, enfim, toda a carga de responsabilidade que todo jornalista traz, e claro, isso é uma marca registrada do telejornal. Mas especialmente eu posso responder pelo jornal que eu apresento aí há quase 9 anos, que é o Tem Notícias da Noite, e realmente é uma brincadeira que se faz entre as afiliadas da Globo, todo mundo que apresenta o Praça 2, como é um termo que se usa muito para os jornais que são segunda edição, que eles são o jornal nacional local. Cada cidade à noite tem o seu jornal nacional para chutar para o William Bonner. Termina a gente, vem uma novela e o Bonner vem na sequência com as notícias do país. E é um jornal, querendo ou não, é um jornal mais denso, né? Um jornal que tem um caráter mais econômico, tem um perfil mais político, ele tem um resumo de tudo de mais importante que aconteceu no dia, claro que sempre avançando nas histórias, trazendo mais detalhes, mais informações, mais complementos de informações, mas querendo ou não, ele já é um jornal mais direcionado, assim, um jornal mais quadrado, que a gente brinca, né? Que ele tem um tom mais pesado, um tom mais sério, mas é o perfil do jornal que vai entregar para o Jornal Nacional, que geralmente vem com notícias desse teor também, dessa importância, desse calibre, e focando sempre no jornalismo regional, né? Do que está acontecendo na sua cidade, atendendo aí os anseios da população, dos moradores, tentando correr atrás de solução para os problemas. Ele não tem tanto um caráter comunitário como o Primeira Edição tem. O Primeira Edição tem um espaço mais para jornalismo comunitário, que seja, me refiro aí a problemas de bairros e soluções de problemas nesse sentido, mas o Jornal da Noite, o espaço já é um pouco mais maior, pela questão do tempo também, né? O Jornal do Meio-Dia, às vezes ele passa de 1 hora de duração. Agora está tendo um pouco menos com a chegada aí das propagandas eleitorais, do horário político. Ele está com um pouco menos, em torno de 50 minutos, mas o Primeira Edição já chegou a ter 1 hora e 5. Então você imagina, você colocar um jornal de 1 hora e 5 lá, você tem que explorar responsavelmente, é claro, vários temas que sejam de interesse dos moradores de cada cidade, mas a gente sempre procura avançar um pouco mais nos assuntos para trazer uma novidade para o telespectador, algum embasamento mais voltado aí para a questão econômica, política, também solucionando problemas quando necessário, no jornal da segunda edição do Jornal da Noite. Voltando aqui, bom, Salles, me explica um pouquinho como é o trabalho, né, vamos dizer assim, essa tarefa que é vocês do jornalismo, principalmente nesse período em que está se espalhando muitas fake news, não só por conta do coronavírus, mas também porque está chegando o período das eleições. Já chegou o período das eleições e vocês estão trabalhando para isso, para manter a população informada e também combater essas fake news. Como é que vocês fazem esse trabalho de combater as falsas notícias? Olha só, a gente está vivendo um período bem complicado em relação a fake news já há alguns anos, não é? A gente sabe que rede social é muito bacana, muito legal, a gente se diverte, também serve aí para conhecimento, né? Para agregar informação, mas também, infelizmente, existem as pessoas que usam a rede social de uma maneira não muito agradável, não muito correta e acabam disseminando mentiras, né? Infelizmente, nem todo mundo tem o discernimento de separar uma coisa da outra, acaba acreditando, compartilhando notícia falsa. Isso pode ter um impacto muito negativo, muito destruidor na vida de algumas pessoas, né? Se você lá cria uma história, inventa uma história, faz uma acusação falsa e um grupo grande acaba acreditando naquilo, com certeza
alguém está sendo prejudicado nessa história, alguém está sendo vítima dessa história. Então é muito importante, de extrema importância, que as pessoas busquem informações, busquem fontes, ouçam sempre os dois lados da história. Ouvi dizer alguma coisa sobre tal pessoa, tal situação, ouvi uma história. Tenha sempre um pé atrás, assim, tenha sempre um pé atrás com tudo que você ouve, com tudo que você lê, não vá acreditando logo de cara nas informações que chegam de imediato para vocês. Procurem fontes de credibilidade. Os telejornais você escolhe o que você quer assistir, a maneira como você quer filtrar esse tipo de informação que chega até vocês, mas os telejornais são uma fonte segura de informação que, com certeza, houve todo um processo de apuração, de conversa com fontes, de checagem de detalhes antes das matérias serem exibidas. Então, geralmente, as matérias que são exibidas, posso falar que pela área que eu atuo, pela emissora que eu atuo aqui, que a gente tem muita responsabilidade em relação a isso. Se a gente exibiu alguma coisa nos telejornais, isso foi checado ao extremo antes dessa exibição, e a gente sempre procura ouvir os dois lados da história. Se é alguma matéria que está se falando sobre algum tipo de denúncia, a gente vai ouvir quem denunciou e também a pessoa que está sendo supostamente indicada por uma ação que possa estar errada ou não. Então, os dois lados da história são muito importantes. E, como eu disse, focar aqui nessa questão de fontes. Assim, chegou uma informação até você, desconfie. Vá buscar quem publicou, qual a origem dessa informação, se o texto que você leu está realmente completo, está com riqueza de detalhes. Consulta ali um profissional, se for de um tema específico. Ouvi uma notícia sobre uma vacina. Procura um infectologista, procura um médico. Fala, acabei de ler isso aqui, chegou para mim no meu grupo de WhatsApp, chegou aqui no meu Facebook, no meu Instagram. Enfim, liga para o médico, ou alguém que conheça o médico, alguém que possa ter um conhecimento a mais de determinados temas, em relação a determinados temas, tem um conhecimento maior que você. A gente tem que ser humilde em reconhecer que a gente não entende de tudo, que a gente não sabe de tudo, que a gente está em evolução sempre, que a gente pode buscar conhecimento sempre. Existem sempre pessoas que sabem mais, que dominam mais assuntos que a gente. Então, essa é a orientação que eu passo, de não acreditar logo de cara no que chega para vocês, principalmente em redes sociais, assim, sempre desconfiar, ainda mais nesse período que a gente está vivendo, eleitoral, de muitas notícias sobre saúde, sobre pandemia, sobre vacina, que é o que está todo mundo torcendo para que essa vacina chegue logo e a gente possa se imunizar e mandar o Covid para bem longe da gente, né? Enfim, é uma torcida que todo mundo tem, mas sabe que tudo depende de um processo, existem bases científicas para isso, enfim, está todo mundo empenhado que essa cura, né, chegue logo. E eu acho que isso é um dos temas, hoje em dia, que mais se vê fake news, né, que mais circulam notícias falsas. Então, vamos ficar sempre de antena ligada aí. Chegou uma informação até você, claro que existem fontes que você pode confiar. Eu citei aqui a questão dos telejornais, que tem toda uma equipe que trabalha para levar informação até vocês. A gente erra também, viu? Quando a gente erra, vocês já devem ter visto em muitos telejornais, quando volta para o apresentador, ou quando volta de um repórter ao vivo e tem algum tipo de erro, a gente pede desculpa humildemente, fala, erramos, tinha uma informação errada aí, uma palavra errada, uma frase errada, na verdade é isso, humildemente a gente pede desculpa e de imediato o telespectador já fica sabendo do que é realmente correto. Então, é antena ligada. A dica é antena ligada, desconfiar de tudo e buscar fontes confiáveis, independentemente do tema. Se é saúde, busca um médico. Se é educação, busca um professor. Se é algo lado químico, físico, procura aí um profissional dessa área. Enfim, depende do tema que é debatido, da notícia que chega até você, mas é sempre importante buscar alguém que tenha um conhecimento a mais que você nessas áreas. E fake news não é legal para ninguém e para nada. Isso. Então, Salles, me conta um pouco, defina aí uma palavra, né, nesses 6 anos, né, de apresentação, de estar à frente do Tem Notícias, né, estar trabalhando ali na chefia, nas edições, apresentando, em uma palavra que você possa definir uns demais telejornais da concorrência, porque a gente sabe que, enquanto está passando Tem Notícias, tem outros telejornais passando em outras emissoras. Então, qual é a palavra que você define, uma palavra que você melhor defina o Tem Notícias dos demais telejornais?
Sem dúvida nenhuma, credibilidade. Se você não é um profissional com credibilidade, se a sua emissora não tem credibilidade, se o seu jornal não tem credibilidade, ele não tem futuro, ele não vai vingar, ele não vai ter audiência. Então, a credibilidade te faz líder de audiência, te faz ser uma fonte confiável, né? Um norte aí para a busca de informações. Acho que credibilidade é, sem dúvida nenhuma, a palavra que define o trabalho de todo mundo aqui. Estou respondendo, claro, pela minha área de atuação. Eu acho que se você não tem credibilidade como profissional, nas atividades que você desenvolve, você não dura muito tempo. Não dura muito tempo. E as pessoas percebem, né? Percebem o que é verdadeiro, o que traz aí informação segura, as pessoas sacam isso rapidamente. Rapidamente. Então, definindo, eu usaria, sem sombra de dúvida, a palavra credibilidade. Certo. Para a gente encerrar aqui, né, sobre jornalismo, eu queria te perguntar, dentre esses 15 anos de várias, né, de muitas experiências, como você já falou, o currículo é bem cheio, e quais os desafios, né, porque 15 anos de jornalismo é muito tempo, ainda mais por tantas passagens, né, me diz aí quais os desafios que você vê no jornalismo, na TV, no rádio, no impresso, de uma maneira geral. Uhum. Ó, eu não tive muita experiência em outras áreas, assim, impresso e rádio, eu tive um contato muito Tranquilo, pequeno, tranquilo. e na época da faculdade, até porque faz parte da grade curricular, rádio jornalismo, jornalismo impresso, então são matérias que você faz, estudante de jornalismo, é claro que você tem que ter um mínimo de conhecimento sobre outras áreas de atuação, além da que você escolher. Então, rádio, impresso, rádio eu tive contato só na faculdade, às vezes as pessoas me perguntam, sua voz é boa para rádio, tem uma voz, é muito comum que você tem uma voz radiofônica, você teve passagem em rádio? Não, nunca tive passagem em rádio, só na experiência que eu tenho na época da faculdade mesmo, com produção universitária. Impresso, antes de eu começar a trabalhar com televisão, eu estagiei numa editora médica também na cidade de Piracicaba, onde eu comecei a estudar. Tive uma passagem rápida, assim, até para ter uma pequena renda, ajudar os gastos com a faculdade, uma família muito humilde. Então, eu acabei estagiando numa editora médica, chamada, nem sei se ela existe ainda mais, até precisava pesquisar para afirmar para vocês, mas na época que eu trabalhava, ela se chamava Latimed, era uma editora médica que trabalhava com temas de saúde e produzia panfletos que eram distribuídos em consultórios médicos no país. Então, eu ajudei a construir alguns textos e não deixava de ser um veículo impresso. Então, foi o único contato que eu tive com o jornalismo impresso, mas de jornais, hoje em dia, grandes jornais, nunca cheguei a trabalhar nem em jornal, nem em revista. Minha experiência, minha vida toda pautada, toda construída em cima do telejornalismo mesmo, que é o que eu amo, a minha paixão, quero fazer por muitos anos ainda, mesmo com todos os desafios, todas as dificuldades, posso responder pelo telejornalismo. Em relação aos desafios, eles aparecem todo dia, todo dia, todo dia. Você tem que ter eu já citei essa palavra aqui algumas vezes durante a nossa entrevista, mas você tem que ser humilde assim, reconhecer que você não sabe tudo. Tem que buscar conhecimento, buscar tirar informação de algum lugar para passar a informação da melhor maneira possível. Então, a rotina é pesada, a gente sabe que tem que gostar muito para fazer, abrir mão de muita coisa da sua vida pessoal, como eu já comentei aqui, inclusive, mas tem que amar, tem que gostar muito. Assim, digamos que o desafio talvez seja a dedicação extrema que você tem que ter, né? Tem horário para entrar, mas não tem horário para sair, tem que acordar cedo. Eu não gosto muito de acordar cedo, confesso. Meu cérebro passa a funcionar ali depois das 10, 11 da manhã, já estou melhorzinho um pouquinho. Então, às vezes, você tem que acordar muito cedo, acordar 5 da manhã, 4 da manhã, para fazer uma matéria. Esse é um desafio pessoal e profissional. Às vezes chega um tipo de informação para você que não condiz com o que estava na sua pauta, por exemplo, com aquela base que você sai para fazer reportagem na rua. Esse é um desafio, chegar no local e explorar ainda mais. Então, são desafios que você vai lidando ali, enfrentando no dia a dia. São esses desafios do telejornalismo, mas desde que você goste, tenha amor pelo que você faz, eles são desafios superáveis. Você também me questionou sobre o futuro do jornalismo, né? Eu acho que o futuro do jornalismo está aí para sempre, até porque as áreas hoje em dia de atuação são inúmeras, né? Falamos aí de rádio, rádio impresso, embora eu não tenha muita experiência, tem a questão da televisão, que é uma área aí que
que acaba sendo referência para muita gente. Geralmente eu converso com estudantes de jornalismo, pessoal, a maioria das perguntas das perguntas ela é focada aí na questão de como é trabalhar em televisão, uma curiosidade que as pessoas têm bastante, esclarecer dúvidas nesse ponto. E hoje em dia tem internet, meu Deus, a gente usa internet para tudo. Internet chega informação, passa informação, recebe notícia, manda notícia, checa notícia, redes sociais. Então, o jornalismo tem muito campo de atividade aí. Se Deus quiser, trabalho para muita gente. Né? Certo. E para a gente encerrar a nossa entrevista aqui, né, já fechamos já com o jornalismo. Agora a gente vai falar um pouco sobre o seu lado pessoal, como é a sua rotina, né? Não é mais lá na TV tem, mas assim, sua rotina, né? Você, sei lá, curte esportes, gosta de fazer aquela caminhada da manhã ou na noite, quais os seus hobbies? Me explica um pouquinho. Já viu pela minha expressão aí, eu estava me vendo aqui. Tranquilo. Que eu não tenho muito histórico de esporte, não, assim, digamos que eu faço o básico, assim, eu procuro mais, fechar a boca, na verdade, levantamento de garfo, levantamento de copo, eu não tenho hábito, eu sei que é errado, assim, não consigo, saúde em primeiro lugar sempre, as pessoas têm que sim fazer exercícios, têm que praticar algum tipo de atividade física, a gente sabe que é importantíssima, né, para a manutenção da saúde. Se a gente não tem saúde, a gente não tem nada, principalmente trabalho, né? Para trabalhar, você tem que estar bem, tem que estar saúde. Mas eu faço o básico. Eu optei por não ter carro. Assim, dirijo mal pra caramba, confesso também, mas optei por não ter carro, por exemplo. Então, eu faço caminhada. Vou trabalhar caminhando, volto caminhando, dou uma segurada na alimentação, né? Procuro comer coisas mais saudáveis, para manter a saúde aí, mas eu não tenho um grande histórico de esportes, não. Cheguei a fazer academia um certo tempo, mas assim não é muito meu ambiente ficar fechado, puxando peso, fazendo aqueles exercícios. Admiro muito quem faz, quem tem, né, tem que ter um foco aí, tem que ter um objetivo, até para ter resultados físicos, né, para uma questão de saúde estética também, por que não? Mas confesso que esporte não é muito meu forte, não. O máximo que eu faço são caminhadas, daqui até a TV, eu levo em média 15, às vezes 20 minutos caminhando, então 20 para ir, 20 para voltar, dão 40 minutos por dia. Procuro me hidratar muito, beber bastante água, até pela questão da voz, da hidratação, cuido bastante da alimentação. Assim, claro, né? Refrigerante de vez em quando, um salgadinho de vez em quando, uma feijoada ali no fim de semana, mas durante a semana procuro me alimentar mais de forma saudável aí para manter a saúde. Atividades esportivas, confesso que nunca foram muito meu forte, não, mas admiro muito quem as faz. Em relação a lazer, eu tenho que me programar muito porque, como eu te falei, a rotina do jornalismo é pesada, a gente tem poucas folgas, tem muitos plantões, então geralmente quando eu estou de folga eu procuro... Isso aqui é uma coisa que eu gosto muito, não sei se eu já citei no começo, é uma coisa que não sei se o pessoal está conseguindo ver as perninhas dos meus bonequinhos aqui na tela, enfim... eu sou apaixonado por super-heróis, por histórias em quadrinhos, então isso acaba sendo muito meu lazer quando eu estou de folga. Eu coleciono miniaturas de super-heróis, tenho várias, Liga da Justiça, enfim, teve um desenho na década de 80, 90, a maioria não vai lembrar, mas enfim, que era o He-Man e a She-Ra, sempre fui muito apaixonado por isso, coleciono também miniaturas dessa linha, procuro ler muita história em quadrinho, filmes que envolvem super-heróis, sou apaixonado por toda a minha camiseta do Superman que entrega, né? Demais. Quase não gosto, né? Então, sou apaixonado por super-heróis, essa é uma válvula de escape para mim, assim. Então, nos meus momentos de lazer, eu fico em casa lendo, gosto muito de série, Netflix, acompanho quase tudo, séries, assim, desses programas que a gente acaba pagando para ter acesso aí a filmes exclusivos, TV a cabo, enfim. Gosto de ler bastante, eu sou apaixonado por música, ouço música quase todos os dias, assim, sou bem eclético em relação a pouquíssimas coisas eu não gosto, mas a maioria gosto muito de ouvir música, então essas são minhas atividades de lazer aí na vida pessoal. Quando posso, viajo, agora está difícil, né? Tô morrendo de vontade de voltar a viajar, mas já estamos em quarentena e já a pandemia passou eu acho que mais, né? 7 para 8 meses já, né? 7 para 8 meses a pandemia, então estou nesse esquema de casa, trabalho, casa. A minha mãe, minhas irmãs, por exemplo, eu já não vejo durante todo esse tempo. Estou aí há quase mais de um semestre sem ter contato aí com meus pais, com as minhas irmãs, que eu estou
assim como todo mundo deve fazer, né? Preservar a saúde e cuidar da saúde do outro também nesse período de pandemia. Infelizmente, temos que encarar essa questão do isolamento social, levar isso muito a sério, porque aquela velha história, né? A gente nunca sabe se a gente está contaminado, então só exames, contaminados ou não, só exames vão comprovar isso. Então, existem pessoas que fazem parte de um grupo de risco maior, existem as pessoas assintomáticas, que a gente sabe que podem estar contaminadas com o vírus, com o vírus e transmitindo para outras pessoas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, ser muito responsável com isso. Eu tenho procurado ser, até porque é uma bandeira que a gente levanta no jornalismo todos os dias, de se seguir aí as orientações científicas da Organização Mundial da Saúde, as orientações dos médicos, para evitar aí a proliferação ainda maior da Covid-19. Então, mesmo nos meus momentos de folga, eu procuro respeitar muito a questão do isolamento social, me fecho no meu pequeno mundo, acompanho aqui as minhas séries, limpo os meus bonequinhos, compro outros pela internet, espero chegar em casa, higienizo tudo, álcool em gel, distanciamento social, enfim, esse é um pouquinho da minha vida pessoal fora do ambiente televisão. Então, já encerramos as perguntas e eu queria que você deixasse um recado para os nossos leitores, para quem está assistindo a gente, para quem está escutando a gente também no nosso podcast, e espaço aberto. Bacana. Pô, só tenho a agradecer, obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz pela escolha. Até vi que vocês entrevistaram o Mário Mota recentemente, né? Isso. Um senhor jornalista, assim, conheci o Mário Mota quando trabalhava em Santa Catarina, de uma humildade, assim, de uma sabedoria, de um conhecimento, de uma cultura. Espero em breve poder ver a entrevista do Mário Mota aí divulgada por vocês. Um monstro do jornalismo, assim, uma pessoa queridíssima. Com certeza foi uma das... Não vi ainda, mas tenho certeza que foi uma das melhores entrevistas que vocês já fizeram. Um cara que realmente vale a pena vocês entrevistarem, o Mário Mota, um amigo querido, assim. Já não converso com ele já há um certo tempo, mas assim, nas redes sociais, às vezes a gente troca figurinha, uma pessoa queridíssima. E torcer, na verdade, o recado que eu quero deixar aqui, eu acho que não tem muito como fugir desse tema, torcer para essa fase de pandemia passar logo, para essa nuvem, sabe, escura, essa nuvem do mal que está passando em cima do mundo inteiro, que surja uma vacina o quanto antes, que todo mundo possa ser imunizado, que a gente possa voltar a conviver socialmente, possa voltar a frequentar um restaurante sem ter preocupação, abraçar as pessoas, estar com as pessoas queridas, mais próximas da família, poder voltar a estudar. Hoje em dia tudo é online, né? Os cursos EAD, etc. Então, poder voltar a frequentar uma escola, poder voltar a frequentar uma faculdade, poder adquirir conhecimento com as situações do dia a dia, sem ter essa preocupação de uma possível contaminação pela Covid-19. Eu acho que a minha maior torcida nesse momento é para que a Covid desapareça. Eu acho que não é só o meu anseio, eu acho que é um assunto, às vezes, que fica chato a gente ficar batendo dessa tecla já há meses e meses, mas esse é meu foco no momento, assim, a minha torcida canalizar pensamento positivo para que essa vacina chegue logo e a gente se veja livre da Covid-19. E eu acredito que o perfil das pessoas que vão acabar vendo essa entrevista vai ser de estudante de jornalismo e se você ama a profissão, tem certeza que é isso que você quer para a sua vida, investe nela, se dedica, mesmo conhecendo um pouquinho da minha história, dos outros profissionais das quais as entrevistas aí já foram gravadas, se dedique a ela, veste a camiseta, veste a bandeira do jornalismo, enfrente as dificuldades que mais cedo ou mais tarde o reconhecimento vem e nada melhor do que você deitar a cabecinha à noite para dormir no travesseiro, estar com a mente em paz, saber que você cumpriu sua missão, informou os telespectadores da melhor maneira possível, levou a melhor informação, com credibilidade, com clareza, com verdade acima de tudo. Então, acho que não tem, além da nossa saúde, claro, não tem bem maior do que esse tipo de reconhecimento, né? A gente sabe que jornalismo ainda se tem uma visão muito glamourizada a respeito do jornalismo, principalmente por quem trabalha em televisão, o pessoal acaba vendo os profissionais como artistas, né, etc. E tal, e não sabem que tem todo um trabalho, né, um trabalho árduo por trás disso, para que a roda gire, para que os telejornais vão para o ar, para que os programas do rádio sejam transmitidos, os jornais sejam impressos, enfim, todas as áreas aí, o pessoal da internet, enfim, tem todo um trabalho atrás disso. Então, tem, claro, esse glamour, assim, é perfeitamente aceitável, a gente sabe que
mas é um trabalho árduo, mais gratificante, mais gratificante. Então é importante que as pessoas saibam disso, que é um trabalho muito digno, muito suado, muito conquistado, muito batalhado. Então, se você é estudante de jornalismo, está pensando em estudar, tenha certeza, assim, faça pela paixão, por amor, que mais cedo ou mais tarde o reconhecimento, o sucesso vem. Sucesso é uma palavra muito ampla, né? Cada um encara sucesso de uma maneira. Sucesso, às vezes, é você ser conhecido, às vezes, você ser reconhecido, às vezes, uma matéria que ajudou alguém, ajudou a salvar a vida de alguém. Isso também se enquadra aí na questão de sucesso. Sucesso é sua conquista, é o que te faz bem. Eu, pelo menos, penso assim. É esse o recado que eu tenho a deixar para todo mundo que acompanhou a gente até agora e vai ver aí também futuramente. Certo, muito obrigado. Nós agradecemos mais uma vez. Pedimos desculpa que as falhas, Imagina. mas acontece, né? E muito obrigado. Agradecemos também a TV Tem por ter autorizado essa entrevista, né? E a você também que está nos escutando, está nos assistindo e nos prestigiando. E até a próxima. Estou na torcida também para que venham outras. Pronto.